Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Mota, e estou muito feliz de ter você aqui. Eu vou ser, durante esse semestre, seu professor de matemática aqui do cursinho Jaule, e estou muito feliz, realmente, de poder dar essas aulas. Vamos começar então com a primeira aula, falando um pouco sobre conjuntos, né? E antes de fazer os exercícios, eu vou dar uma palhinha, um pouquinho da teoria desse tema de conjuntos para a gente aprender e poder usar logo em seguida nos exercícios, ok? Então vamos lá. Então vamos começar aqui falando sobre o que são conjuntos, que é algo bem simples na verdade. Os conjuntos, eles são grupos de coisas, grupos de itens, qualquer item. Geralmente, para os exercícios, a gente faz grupos de números, né? Então, um conjunto que tem um, dois ou três. Mas o conjunto ele pode ter qualquer coisa. Podem ser pessoas ou profissões, dias da semana, frutas, qualquer coisa pode ser um conjunto. E tem três formas principais de você escrever esses conjuntos. Então, por exemplo, vamos fingir que. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Vamos fingir que eu tenho um conjunto A. É importante dizer que os conjuntos, eles sempre têm o nome de uma letra maiúscula. Então, a gente sempre vai falar em conjunto A, conjunto B, conjunto N, conjunto Z, ok? Então, vamos pegar esse conjunto A. Ele vai ter os itens 0, 5 e 10, tá bom? Ele tem três itens, três números. Agora eu vou dar para vocês três maneiras de escrever esse conjunto. A primeira, bem simples, é enumeração. O que eu faço? Eu pego o conjunto A, ele é igual, eu abro uma chave, que é isso daqui, ó, parece um parênteses, e aí eu coloco todos os itens dele aqui dentro, ó. 0, 5, 10, e quando eu acabar, eu fecho o parênteses. Então, ó, eu coloquei todos os itens e separei eles por vírgulas, ok? Bem tranquilinho. O segundo é a caracterização, que é um jeito de resumir o conjunto caso ele tenha muitos itens. Então, ó, eu vou falar que o meu conjunto A, ele é formado por itens n. Ele é formado por números n, tal que, ou seja, aqui eu vou colocar as regras de formação. Então, vejam bem, ó, o n é múltiplo de. Nossa, caiu minha letra. É múltiplo de 5 e n é menor do que 15. Tá, talvez não dê para entender muito bem, porque minha letra é bem feia nessa lousa. Mas o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho as regras do meu conjunto depois dessa barrinha. Essa barrinha a gente chama de tal que. Então, como funciona? Eu dei duas regras. O n é múltiplo de 5, ou seja, 0, 5, 10, 15, 20. E o n é menor do que 15. Porque se eu não colocasse essa segunda regra, ele ia ir para sempre, né? Ele ia ser infinito. Então, essa forma aqui, ela é bem boa quando você tem muitos itens. Então, por exemplo, se eu tivesse 1 milhão de números, do 1 até o 1 milhão e 1, eu poderia simplesmente colocar aqui que o meu conjunto ele é formado por n, tal que n é maior que zero e menor que 1 milhão e 2. Então aí eu não preciso escrever todos os números, como aqui na enumeração. Eu só coloco as regras deles. E por último, a gente tem o diagrama de Venn, que é, acho que o mais famoso, ele é o que mais melhor ilustra, né? Dá para enxergar muito bem, que é desenhando. Não ficou tão bom, mas isso aqui é um círculo. É um círculo que envolve todos os itens. Então, ó, esse círculo, eu coloco um azinho do lado. Ops, meu A ficou meio feio. Deixa eu fazer de novo. Eu coloco aqui do lado um azinho. E aqui dentro desse conjunto A vão estar os meus itens. Então eu só coloco 0, 5, 10. Então é assim. No diagrama de Venn, a gente coloca todos os itens dentro de um círculo. Eu posso também, sei lá, colocar os dias da semana. Posso ter um conjunto do final de semana, vai, um conjunto F
do final de semana, para eu não ter que escrever muito. E aqui eu vou ter o sábado e o domingo. Então aqui, ó, eu tenho um conjunto de dois itens que são dias, não são números, que é totalmente plausível, totalmente normal. Mas geralmente a gente trabalha com números mesmo, como esse daqui. Vamos para o próximo, então. Aqui, falar um pouquinho sobre as relações de conjunto, que é como eles interagem entre si. Primeiro, a gente tem o pertence, que ele é desenhado com esse símbolo aqui, ó. É tipo um ezinho, só que ele é redondinho. E a gente também tem o não pertence, que é o contrário, que é um E com risco. O pertence, ele é usado quando um item está num conjunto. Então, por exemplo, se eu tiver o conjunto A, que tem o 0, o 1 e o 3, eu posso dizer que o 1 pertence ao A, entenderam? E eu também posso dizer que o 2 não pertence ao A. É importante só dizer que o pertence, ele é para usar, desculpa, ele é usado quando você tem um elemento ou um item e ele pertence a um conjunto. Agora, se eu quiser comparar dois conjuntos, aí eu uso o contém ou está contido, ó. Então, é bem parecido, ó. O contém, ele é um Czinho, bem curvinho, parece um U deitado, na verdade, ele é bem longo. E a gente também tem o não contém, que é a mesma coisa, só que com risco. Então, por exemplo, se eu tiver o conjunto B, ele é igual ao 1 e o 2. Esses são os itens do meu conjunto. E eu tenho um conjunto C, que possui o 1, o 2 e o 4. Eu posso dizer, nesse caso, que o B está contido no C. Esse sinal, desculpa, eu acho que eu falei errado. Esse sinal aqui, ele é o está contido e não está contido. Mas é bem parecido porque o contém é o sinal ao contrário e o não contém é o sinal ao contrário com risco. Então, é só imaginar que o conjunto que está apontando para o outro, ele está contido no outro. Então, dessa mesma forma aqui, ó, eu posso escrever que o C contém o B. É a mesma coisa, só muda o lado do símbolo. Geralmente a gente usa esse daqui, do está contido. Eu não sei porquê, mas é o mais normal. E a gente pode também dizer, ó, eu posso ter um conjunto. Não, porque já tem um A ali em cima. Eu posso ter um conjunto D que é igual a 1, 3, 4. Agora, nesse caso aqui, eu posso dizer que o D não está contido no C. Porque para você estar contido, todos os seus itens, no caso do B aqui, ó, todos os itens dele têm que estar no C também. Então, a gente pode fazer isso daqui, o está contido, em forma de um diagrama de Venn, ó. Eu posso ter aqui, vou desenhar de vermelho, o conjunto B, ó, que é o 1 e o 2. E aí, eu posso ter aqui em azul o conjunto... Ih, rapaz, isso aqui ficou feio demais. Eu posso ter aqui o conjunto... Melhorou um pouquinho. C. E, ó, essa é a forma de escrever, ó. Todos os itens que estão no B, eles estão aqui dentro. Mas como eles também estão no C, eu não preciso escrever eles de novo. Porque o C, ó, o C ele já está em volta do B. Então, tudo que está dentro do B também está no C. Por isso que o B está contido no C. Eu poderia também ter um conjunto E que ele é igual ao 1 e o 2, igual ao B. Eu posso dizer que o E, que é o 1 e o 2,
ele... Ops, botão errado. Era para ter trocado. Eu posso dizer que o E está contido no B. Então, ó, E está contido no B. Da mesma forma que o B está contido no E, porque eles têm os mesmos itens dentro deles. Então, eu posso colocar um dentro do outro ou o outro dentro do um. Eu posso colocar eles um dentro do outro porque eles têm os mesmos itens, né? Então, é isso aí. E por último, a gente tem a igualdade, que é igual à igualdade das contas, né? Por exemplo, aqui eu tenho o E e o B. Se eles tiverem os mesmos itens, aí eles são iguais. Então, nesse caso, ó, o E é igual ao B. É importante também dizer que a ordem não importa no conjunto. Então, vamos ver. Ó. Se dentro do E a gente tivesse os itens 2 e 1, eles ainda iam ser iguais. Isso aqui ainda ia ser verdade. Então, não importa a ordem dos itens de um conjunto. Eles só têm que ser iguais. Ok? Então, acho que é isso daqui entre as relações, né? Vamos para a próxima parte. Aqui nos tipos de conjuntos, a gente tem uma parte bem importante que são os subconjuntos. Os subconjuntos são conjuntos que são parte de outro conjunto. Então, vou dar um exemplo. Se a gente tiver o A, que é igual a 1, 3 e 5, a gente pode dizer que o B, que é 1 e 5, ele é um subconjunto do A, porque ele é formado por alguns itens do A, mas todos os itens do B também estão no A. E a gente pode desenhar isso num diagrama de Venn. Então, ó, o B, bolinha, 1, 5. Não, amarelo é uma cor ruim. Aqui, verde. Amarelo quase não aparece. E aqui a gente tem o A, que tem também o 3. Então, ó, o B ele é um subconjunto do A, porque tudo que tem no B também tem no A. E o A também tem outras coisas que não tem no B, no caso esse 3. Entenderam? A gente tem o conjunto vazio, que, como o nome sugere, é um conjunto que não tem nada, mas a gente tem uma forma especial de escrever ele, ó, vou colocar em vermelho, um conjunto vazio, ó, vou dar o nome de V. O conjunto V, ele é vazio se ele tiver esse símbolo aqui, ó, que é um O com um risquinho, que nem o não está contido, ó, tem um risquinho, é o mesmo risquinho. Então a gente usa isso para dizer que o conjunto não tem nada. Então se eu fosse desenhar o diagrama de Venn desse aqui, ó, ia ser isso aqui. Também é importante dizer que o zero, ele é um item. Então, se o V ele tivesse, ó, o zero aqui, ó, se ele tivesse um zerinho, ó, aí, ó, opa, o zero ia estar aqui. Então ele não está vazio nesse caso, porque ele tem um zero. Próximo, a gente tem um conjunto unitário. Um conjunto unitário, como o nome já diz, ele é um conjunto que só tem um item. Pode ser um item qualquer. Aqui, ó, eu posso dizer que eu posso ter o C, que ele é igual a 1. Ele só tem um item 1. Eu posso até fazer aqui, ó, esse aqui é o C. Então, o C ele é um subconjunto do B. Ups, é um subconjunto do B, que é um subconjunto do A. E o C também é um conjunto unitário, porque ele só tem um item. Ok? É bem simples essa parte. E por último, o conjunto das partes. Esse aqui é um pouquinho mais chato. O conjunto das partes, ele é um conjunto que tem todos os subconjuntos de um outro conjunto. Então, ó, por exemplo, eu posso fazer o conjunto das partes do A. O A, né, que é esse cara aqui com 3. Aí eu vou pegar todos os subconjuntos do A, todos os possíveis. Então, o que a gente vai ter nesse caso? Aqui, ó, a gente vai ter um subconjunto que é o que tem só o número 1. Então, ó, aqui seria o C. A gente vai ter um subconjunto que tem só o 3. Um que só tem o 5. Oh, nossa senhora, o que aconteceu aqui?
Ó, um que só tem o 5. Aí, a gente vai ter um que tem o 1 e o 3. O 1 e o 5. Nossa, o 3 e o 5. O 1, 3 e 5, que é o conjunto todo que aparece. E por último, a gente vai ter o conjunto vazio. Porque imagina que esse conjunto das partes é eu tentando fazer um círculo em todos esses conjuntos aqui, ó. Então, por exemplo, tem um que tem o 3 e o 5, que é esse. Vai ter um que tem o 1 e o 5, que é esse aqui. Vai ter um que tem todos os três, ó, 1, 3 e o 5. E também, ó, eu posso fazer um círculo aqui, ó, onde não tem nada. Então, eu também posso ter um conjunto vazio, que é uma parte do conjunto A. Então, nesse caso, ó, o conjunto tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. E tem uma regrinha importante, que não é tão comum da gente usar, mas ela diz que a quantidade de subconjuntos que a gente tem para um conjunto, ela é igual a 2 elevado a n itens. Então, o A, ele tem 3 itens. Então, no caso do A, a gente tem 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8. Por isso que tem 8 números. Se a gente tivesse um outro conjunto com 4 itens, a gente teria 2 elevado a 4, que são 16 subconjuntos. Ok? Acho que por aqui é isso mesmo. Por último, antes de a gente fazer os exercícios, vamos falar um pouquinho sobre as operações entre conjuntos, que elas são bem importantes. Primeiro, a gente tem a união, que a gente representa com esse símbolo aqui, um U virado para cima. A união, ela pega todos os itens que tem nos dois conjuntos, mas ela não repete. Então, ó, por exemplo, eu posso ter o conjunto A, que tem o 1, 2 e o 3. E aí eu tenho o conjunto B, que tem o 1, o 4 e o 5. O que eu vou fazer agora? Vamos fazer a união entre o A e o B, que a gente escreve assim, a gente coloca o U entre eles. Isso aqui vai ser todos os itens que tem nos dois. Então, ó, o 1 aparece nos dois, então eu coloco ele aqui, mas eu não repito, porque a união pega tudo que tem, mas ela não repete, mesmo que apareça nos dois. O 2 que tem no A, o 3 tem no A, o 4 tem no B e o 5 do B também. Então, ó, a união entre o A e o B ia ser isso daqui. A gente pode fazer o diagrama de Venn, ó, dos dois conjuntos, do A e do B. O A tem o 1, o 2 e o 3. E o B também tem o 1, o 4 e o 5. Ó. Por isso que ele está nessa área aqui. Ó. Ele fica numa área entre os dois, porque ele está nos dois conjuntos. Agora, esses aqui, ó, eles ficam só no A, porque eles estão dentro do A, e esses aqui só no B. Ó. Esse é o círculo do B e esse é o círculo do A, ok? E aí, ó, a gente pode desenhar a união como sendo toda essa área aqui, ó. A união, ela é toda a área dos dois diagramas, dos dois conjuntos, ó. Então, tudo que tem entre os dois é a união. Agora, a gente tem também a intersecção. A intersecção, a gente desenha um U de cabeça para baixo para representar. Então, ó, ainda com o conjunto A e o B, eu vou fazer a intersecção do A com o B. Para fazer a intersecção, a gente tem que ver os itens que tem nos dois conjuntos. Então, tem que ter tanto em um quanto o outro. Nesse caso, só tem o 1, que tem no A e no B. Então, a intersecção do A com o B vai dar um conjunto unitário, que é o 1. Nesse caso aqui, ó, da intersecção, vou desenhar aqui, ó, esse é o conjunto A, esse é o conjunto B, aqui tem o 1, aqui tem o 4 e o 5, aqui tem o 2 e o 3. A intersecção, ó, é só essa partezinha que passa entre os dois conjuntos. Só o que é tocado pelos dois, ó. Ok? E por último, a gente tem a diferença que é igual a uma equação, a gente faz um sinal de menos.
E aí, ó, a diferença, ela é mais intuitiva. A diferença entre o A e o B são todos os itens do A menos o que também tem no B. Então, a gente vai pegar todos os itens do A e vai tirar o que também está no B. Então, por exemplo, ó, a gente tem o 1, mas o 1 ele está no A e no B. Então, ele não aparece, ele vai ser tirado por causa da diferença. Mas o 2 e o 3, eles não vão ser tirados, porque eles não estão no B. Se o A, por exemplo, tivesse também o item 4, o 4 não ia aparecer na diferença, porque o 4 também está no B, então ele ia tirar. Ok? E por último, ó, na hora de desenhar esses conjuntos, a gente tem aqui o 1, 4, 5, 2, 3. A e B. Na hora de fazer isso daqui, a gente vai tirar tudo que é só B. Então, ó, opa, essa parte aqui, ó, ela é só B. Então, ó, essa parte aqui ela tem que sair, toda ela. O que vai sobrar, ops, é essa parte aqui, ó. Tudo que não tem B vai ficar depois da diferença. Entenderam? Se fosse B menos A, ó, 1, 4, 5, 2, 3. A e B. Se eu quisesse fazer a operação de B menos A, o que eu ia tirar? Ia tirar o 1, ia sobrar o 4 e o 5. Então, na hora de representar o conjunto, ó, eu ia pegar tudo que é B, mas que não é A. Então, ó, isso daqui. Então, acho que é isso daqui. Espero que vocês tenham conseguido entender. E agora, para ficar mais fácil de visualizar, vamos fazer alguns exercícios, ok?